Fala galera, eu sou o Rômulo. E eu sou a Gabi. E a gente é do canal Estrada Bonita. E hoje a gente vai fazer um vídeo bem histórico para vocês, contando uma das histórias mais importantes da Argentina e de toda a América do Sul. A gente vai falar hoje sobre as Ilhas Malvinas. E a gente está aqui em Rio Gallegos e vai contar bem esclarecida essa história aí para vocês. Isso aí. Então pessoal, a gente está em Rio Gallegos, que vocês viram nos últimos vídeos aí que a gente está aqui. E por que a gente escolheu essa cidade? Porque é um dos lugares mais perto da Argentina das Ilhas Malvinas. Como vocês sabem, as Ilhas Malvinas elas estão sob o domínio inglês e infelizmente a gente não tem como ir para lá. A gente tentou todas as formas possíveis, procurou todas as possibilidades que a gente tinha. Até surgiram algumas possibilidades agora, nos últimos dias, de a gente pegar um voo no Chile para ir para lá. Mas mesmo assim ia ser algo que a gente, infelizmente, financeiramente não comporta nesse momento. Durante a pandemia somente tinham 2 voos que iam para lá de Londres. E também a gente não tinha nenhuma condição de ir para Londres para depois voltar para cá. Afinal, a gente está a 500 quilômetros dela, mais ou menos a distância de Curitiba a Porto Alegre. E a gente não tem nem como chegar perto delas para mostrar alguma coisinha para vocês. Mas mesmo assim a gente vai contar essa história. A gente fica um pouco triste, né, de não poder visitar, porque ela está aqui muito perto. Ela é praticamente um pedaço da América do Sul, que teoricamente não é, porque ela é europeia. Mas a gente realmente fica triste de não poder mostrar. A gente vai fazer o máximo para que vocês possam entender a história delas e a história da Guerra das Malvinas, que foi um dos últimos conflitos, se não o último que teve na América do Sul. A única opção que a gente tinha, na verdade, para ir para as Ilhas Malvinas era a gente pegar um voo em Puerto Natales. Esse voo ele depende muito da aprovação da Inglaterra, então não é sempre que esse voo sai, não é sempre que todas as pessoas podem embarcar. A gente primeiramente ia ter que pedir um visto especial em inglês para poder visitar as ilhas, algo que seria bem difícil de conseguir. A gente teria que voltar para o Brasil, pedir o visto, provavelmente ir para São Paulo ou para Brasília, tentar pegar esse visto para poder visitar as ilhas. E infelizmente a gente não tem como, mas se vocês se inscreverem no canal e continuarem compartilhando nossos vídeos, futuramente quem sabe a gente chega lá. A gente escolheu Rio Gallegos para contar essa história porque aqui foi uma das bases da Guerra das Malvinas, então foi um dos lugares principais aqui onde saíram aviões, saíram navios, assim como Comodoro Rivadavia, como Rio Grande, como Ushuaia. E realmente porque elas estão muito perto, então exatamente 520 quilômetros daqui chega na primeira das Ilhas Malvinas. A gente vai contar mais essa história mostrando alguns lugares aqui da cidade de Rio Gallegos que homenageiam as ilhas, mas realmente o lugar mais perto dela, pelo menos aqui na cidade, é esse ponto. O Rio Grande está um pouco mais perto, está mais ou menos a 320 quilômetros, mas mesmo assim a gente não teria como nem ver elas. Então vamos ficar com esse vídeo só contando a história e contando bem certinho como foi todo esse desenrolar dessa guerra e da história das tão disputadas Ilhas Malvinas. Então, as Ilhas Malvinas elas estão localizadas bem próximo aqui, como eu falei para vocês. Elas são formadas por basicamente 2 ilhas grandes e 200 ilhotas pequenininhas que ficam ao redor dessas ilhas. 3 países lutam assim, brigam para tentar dizer qual foi o real descobridor das ilhas. Esses países são a Espanha, a Inglaterra e a França. Os 3 ali por volta de 1500, 1520 afirmam que os descobridores das ilhas foram membros de tripulações desses tais países. O único dado realmente aceito por todos os países é que em 1600 um holandês chegou nas ilhas e deu a volta por elas, e a maioria dos países do mundo considera esse holandês como o primeiro ser humano a pisar nas ilhas. Lembrando que as Ilhas Malvinas nunca foram povoadas por nenhum povo nativo, então naquela região nunca teve nenhum indígena, e provavelmente esse holandês ou outro que talvez tenha pisado antes foi o primeiro ser humano a colocar os pés dentro daquelas ilhas. Em 1763 foi fundada a primeira colônia das ilhas, então a França chamou alguns colonos canadenses que viviam ali na região dominada pela França, no Canadá, para virem morar aqui. Vieram aproximadamente 29 colonos de primeiro, assim, vieram, conheceram e instauraram o primeiro acampamento na ilha, e logo depois a França trouxe mais 150, então mais ou menos a população primária da ilha foi 180 habitantes, todos franceses, todos canadenses franceses. A Inglaterra sempre teve muito interesse nessas ilhas, principalmente pela presença muito grande de iguanos lá. Tem muitos passarinhos endêmicos dessas ilhas e vários outros que migram para lá.
e todos esses passarinhos fazem as suas fezes nessa região, e as fezes desses passarinhos são usadas como fertilizante, que se chama guano. Então a Inglaterra, como tinha grande interesse nesse material, também tinha interesse nas Ilhas Malvinas, e atacaram muitas vezes as comunidades lá francesas que estavam nas ilhas. Lembrando que nessa época os ingleses eram inimigos de quase todo mundo, então tanto os espanhóis quanto os franceses não tinham uma relação amistosa com os ingleses, então os ataques entre esses países ocorreram praticamente em todo o mundo. Como os franceses e os espanhóis chegaram perto de ter uma relação amistosa, ou pelo menos tiveram algumas parcerias, a Espanha se propôs a pagar tudo o que a França investiu para fazer aquela colonização da ilha, para tomar as ilhas de volta para a Espanha. A França aceitou com uma condição, de que a Espanha instalasse realmente uma colonização lá, instalasse um assentamento espanhol e não tivesse nenhuma oportunidade de que os ingleses invadissem a ilha. Enquanto a Espanha foi detentora das ilhas, a Inglaterra nunca tentou invadir. E logo depois que a Argentina declarou independência, vários países aceitaram a independência da Argentina, e juntamente com a independência a Argentina aceitaram a predominância ou o poder da Argentina sobre as Ilhas das Malvinas, inclusive a Inglaterra. Então, quando a Argentina pediu para a comunidade internacional o reconhecimento da sua liberdade, todos os países, incluindo os Estados Unidos e Inglaterra, aceitaram as Ilhas Malvinas como propriedade argentina. A Argentina passou a ceder meio que a exploração dessa ilha, a exploração de gado e de lobo marinho, para um cara chamado Luiz Vernet. O Luiz Vernet, ele criou esse assentamento novamente lá, que estava meio abandonado, levou alguns colonos para essa região e meio que começou a controlar a pesca dessa região. Como tinham vários países que pescavam nessa região, inclusive os Estados Unidos, alguns americanos ficaram descontentes com essa atitude do Luiz Vernet, e o governo dos Estados Unidos mandou um barco para cá para meio que proteger os interesses dos pescadores americanos. Esse barco era USS Lexington, de um comandante chamado Silas Duncan, e esse Silas Duncan ele veio para defender os direitos dos pescadores americanos que estavam ali, mas depois de um pouco período de tempo que ele estava ali, ele acabou invadindo essa comunidade que era controlada pelo Luiz Vernet, acabou dizimando quase toda a população que vivia ali, acabou destruindo essa pequena vila. E logo depois dessa invasão do USS Lexington de maneira completamente covarde, a Inglaterra conseguiu ver uma oportunidade de novamente invadir as ilhas. Então, logo depois desse momento, a Inglaterra aproveitou a fraqueza da Argentina, a fraqueza dessa pequena nação que estava começando, e também de maneira covarde acabou invadindo as ilhas e estando lá até hoje. A Argentina lutou aproximadamente 150 anos depois disso na comunidade internacional para tentar obter de novo o reconhecimento que foi primário dela. Passados quase 150 anos de toda essa crise, de toda essa luta da Argentina para tentar reconhecer as Malvinas como Malvinas argentinas, os dois países estavam em muita crise. Então, na Inglaterra, Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra, estava passando por muita crise. O governo conservador dela estava causando estrago na economia e muita greve. A popularidade dela era quase zero, abaixo de 10%. E na Argentina também não estava diferente. O governo militar ele também estava passando por crises econômicas bem graves e tinha uma pressão muito forte da comunidade internacional por conta da violação de direitos humanos que a Argentina estava cometendo no terrorismo de Estado ou na ditadura. A Argentina, imaginando que o interesse da Inglaterra nessa época já estava pequeno pelas Ilhas Malvinas, acabou tomando a decisão de invadir as ilhas. Para a gente entender mais ou menos qual era o interesse da Inglaterra, vamos analisar que a gente estava num contexto de Guerra Fria, então os Estados Unidos estavam disputando com a União Soviética para ver quem tinha mais poder. Como os Estados Unidos participavam da OTAN, a OTAN já tinha sido criada, a gente tem de novo essa história vindo à tona por causa da guerra da Ucrânia, então imagina, desde lá tinha toda essa situação aconteceu aqui do lado de nós, aqui do lado do Brasil. A Inglaterra tinha interesse em manter uma base, manter uma estrutura aqui no sul, no Atlântico Sul. E as Ilhas Malvinas eram indispensáveis para essa força da Inglaterra aqui e para a força da OTAN de manter uma base aqui, já que também a União Soviética estava espalhando suas bases pelo mundo. Outra coisa também que interessava muito a Inglaterra eram os direitos de pesca na região. Então, se pesca muito nessa região, é muito importante a pesca
dessa região ali em torno das Ilhas Malvinas e também a exploração de petróleo. Então tem uma área onde as Malvinas estão que pode ser explorado petróleo e tem uma quantidade grande de petróleo, assim como tem em toda a costa do Oceano Atlântico. Como eu falei, a Argentina, imaginando que o interesse da Inglaterra pelas ilhas já não era mais tão forte, acabou tomando a decisão de invadir as Ilhas Malvinas. Então, primeiramente, eles levaram alguns soldados para lá, eles desembarcaram, conseguiram derrotar uma pequena tropa que tinha lá, um pequeno batalhão que tinha de ingleses. Era praticamente insignificante, foi bem fácil de derrotar. E eles meio que se estabeleceram lá e se prepararam para receber um pequeno contra-ataque da Inglaterra. Esse contra-ataque a Argentina imaginava que não seria tão forte, então os estudos que os militares fizeram era de que esse contra-ataque não seria tão forte, e os estrategistas argentinos nessa época acharam que era plausível a possibilidade de conquistar as Ilhas Malvinas, então eles acreditavam realmente que tinha essa possibilidade. Esse contexto que a Margaret Thatcher estava institucionalizado, assim, digamos assim, na Inglaterra, fez com que ela usasse a Guerra das Malvinas para poder alçar voos maiores. Então a eleição na Inglaterra estava chegando e para ela era muito interessante que ela conseguisse ter algo que inflamasse os ânimos nacionalistas dos britânicos. E ela usou essa guerra para isso. Então ela mandou todas as forças que podia mandar para cá. Vieram submarinos, vieram vários destroyers, vieram vários aviões, vários caças e tal. Então acabou se tornando uma guerra de grandes proporções. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes, até para o vídeo não ficar muito longo, de estratégia de guerra. Ela é uma guerra muito recente, então os dados sobre essa guerra são muito valiosos, são muito grandes. Eu não vou entrar, até porque não é o intuito do nosso canal ficar falando sobre estratégia de guerra e tal, até porque a gente, por mais que tenha uma posição ou não em relação a essa guerra ou a outras guerras, a gente não vem falar disso aqui. Mas a realidade é que a Inglaterra acabou vencendo, então ela teve um sucesso grande nessa guerra, exatamente pela quantidade de forças que eles mandaram para cá. E as consequências dessa guerra foram basicamente as seguintes: a Margaret Thatcher teve um apoio popular muito grande durante a guerra, ela conseguiu a reeleição, então a popularidade dela durante esse momento simplesmente estourou e ela conseguiu a reeleição. E a ditadura aqui da Argentina acabou sendo meio que a pá de cal jogada em cima da ditadura, porque depois desse momento a popularidade dos ditadores na época acabou caindo drasticamente e logo depois veio o processo de reorganização democrática da Argentina. Eu vou ler alguns dados aqui da guerra porque eu acho que fica melhor assim para poder entender. Então a Argentina teve 649 militares mortos em combate, 1.657 feridos, 11.313 militares aprisionados. Eles tiveram um cruzador, um submarino, 4 cargueiros, 2 barcos de patrulha e uma traineira destruídas durante a guerra. Também tiveram 25 helicópteros, 35 caças, 2 bombardeiros, 4 aviões de carga, 25 aviões de ataque ligeiro e 9 traineiras também destruídas, de aviões. Já as Forças Armadas Britânicas tiveram 255 militares mortos em combate, 3 civis britânicos mortos, que eram moradores das Ilhas das Malvinas, 775 feridos, 115 aprisionados, e aí de barcos tiveram 2 destroyers, 2 fragatas, 2 navios logísticos e 1 navio porta-containers destruídos. De aviões tiveram 24 helicópteros e 10 caças. Muita gente fala que a Inglaterra simplesmente arrasou a Argentina na guerra. Isso não é bem verdade, né? Os dois países tiveram baixas muito grandes. É claro que a da Argentina foi maior, porque foi realmente a perdedora da guerra, digamos assim. Mas também a Inglaterra teve bastante baixas. Como toda guerra, né, os problemas não ficaram aí. Então, organizações que defendem os veteranos, tanto da Inglaterra quanto da Argentina, estimam que mais ou menos 1.000 pessoas se suicidaram depois das guerras. Então 1.000 veteranos acabaram cometendo suicídio, justamente por terem vivenciado algo que não era comum para o exército dos países, né? Então, por exemplo, no caso da Argentina, foram chamados muitos soldados novos que não tinham muita habilidade com guerra ou com treinamento militar, que foram simplesmente expostos a maior estupidez que pode existir na face da Terra, que é uma guerra, e uma grande quantidade desses acabaram cometendo suicídio.
As organizações estimam que aproximadamente 700 argentinos cometeram suicídio e 400 britânicos também, todos veteranos, cometeram suicídio depois das guerras das Malvinas. Então, além de destruir famílias por causa dos mortos na guerra, conseguiu destruir a cabeça dos veteranos que sobraram. É óbvio que a gente está na Argentina, então a gente é um pouco influenciado, lógico, por essa ideia de que as Malvinas são argentinas. A gente realmente acredita que não faz nenhum sentido a Inglaterra ser dona de um lugar que está aqui do lado, entendeu? A Inglaterra está longe daqui, está extremamente longe. Qual é o sentido dela ser, digamos assim, proprietária de ilhas que estão aqui? É claro que tem todo esse contexto, né? Tem toda a história, tem pouca coisa também que a gente sabe, mas a gente realmente, como está há bastante tempo, a gente é um pouco influenciado por essa ideia de que realmente o proprietário, digamos assim, das Ilhas das Malvinas é a Argentina. Então, pessoal, e aqui tem um monumento que foi o primeiro monumento em homenagem aos pilotos mortos na Guerra das Malvinas. E esse monumento é interessante porque ele tem muitos símbolos que dizem exatamente qual é a sensação dos argentinos em relação a isso, e que diz exatamente o propósito, a ideia e qual o pensamento dos argentinos sobre a Guerra das Malvinas. Então, para começar, ali a base, né, dessa homenagem, que em cima tem a estátua de um piloto, a base ali em verde, como vocês podem ver, são as duas asas simbolizando o voo dos pilotos nos seus aviões na Guerra das Malvinas. O pé direito do piloto, ele está apoiado em uma das asas ali, simbolizando também as suas convicções. Já o pé esquerdo, ele está apontado para frente, como se dissesse: voltaremos para recuperar as nossas Malvinas. Isso é uma coisa que a gente acompanha bastante, a gente vê bastante também em vários lugares, frases como essas, como uma promessa mesmo de retorno e dessa recuperação dessa terra tão importante aí para a Argentina. Já o piloto, ele tem um olhar assim um pouco mais para baixo, como se ele estivesse olhando para os visitantes, né, para quem estivesse olhando a estátua, e para o continente, como se quisesse dizer: assim será a justiça. Já uma das partes mais assim importantes e até emocionantes da estátua é que ele coloca a mão esquerda no coração, como se quisesse dizer: nós demos tudo, inclusive as nossas vidas, não se esqueçam disso. Já a mão direita do piloto está apontando em direção às Ilhas Malvinas, como se dissesse: ali estão nossas queridas ilhas, por quem tanto lutamos e que algum dia recuperaremos. E já o capacete do piloto está no chão, simbolizando a todos os heróis, né, a todos os pilotos que participaram da guerra e acabaram falecendo, os pilotos caídos. Então, pessoal, uma das maiores baixas da Argentina na Guerra das Malvinas foi do ARA General Belgrano. Ele era um navio cruzador que pertenceu aos Estados Unidos e foi comprado pela Argentina. Ele estava fazendo uma manutenção num dos portos aqui do sul da Argentina e recebeu a notícia de que ele teria que atuar na Guerra das Malvinas. Então ele teve que parar essa manutenção e se dirigir lá à zona de exclusão. Como ele era um navio que estava com os motores um pouco danificados, ele não alçava mais do que 18 nós, então ele estava um pouco prejudicado para participar de uma guerra tão importante. Ele foi atingido por um submarino, por mísseis, né, de um submarino inglês, e acabou afundando. Foi muito polêmico esse ataque a esse cruzador, porque na época ele estava fora da zona de exclusão, então era um lugar onde não poderia ter sido atingido por nenhum míssil, nenhum avião, nem nada inglês. Então foi muito questionado por um dos fatos de a Inglaterra ter sido acusada de ter feito uma guerra suja, assim, né? Então ter atuado de maneira covarde perante a Argentina. Esse navio levava uma tripulação de mais ou menos 800 marinheiros, né, 800 militares, e desses 800, 323 morreram. Então foram mais ou menos a metade dos mortos da Argentina na guerra foram só com esse cruzador. E aqui atrás tem uma homenagem aqui em Rio Gallegos a esse cruzador que foi abatido aí por um submarino inglês. Lembrando que esse cruzador ele foi afundado no dia 2 de maio e a gente está gravando esse vídeo no dia 5. Então tem várias homenagens a ele aqui, várias homenagens a ele em toda a Argentina, e alguém deixou flores aqui que ainda estão meio frescas, em homenagem a esses heróis que acabaram morrendo aí no afundamento do ARA General Belgrano.
Então, galera, esse foi o nosso vídeo sobre as Ilhas Malvinas. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo vento aqui, porque eu acho que não incomodou a gente estar com o microfone, mas mesmo assim se incomodou um pouquinho, desculpa. A gente espera que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Ele é um pouco diferente, a gente fala mais parado aqui para poder falar mais sobre a história das ilhas, que é muito importante. A gente espera futuramente talvez poder visitar as ilhas, quem sabe elas já sejam argentinas, ou se for para precisar de guerra, não queremos, né, Gabi? Mas realmente é um assunto bastante delicado pra gente tratar e tal, mas a gente quis mesmo assim trazer pra vocês, trazer pra quem não conhece essa história que aconteceu aqui do nosso lado e reafirmar assim a nossa posição de que a gente ainda acredita que as Malvinas são argentinas. Isso aí. E até o próximo vídeo. Comenta aqui o que você tá achando dos nossos vídeos, o que tu acha da história das Ilhas Malvinas. E também se inscreve no canal se você não é inscrito para nos ajudar aí nesse nosso projeto. Isso aí, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Até mais.